Bom dia, graça e paz. Olha só, ontem a gente teve uma aula, né, sobre a questão do julgamento. Foi na página 4, livro Conectados, o último parágrafo da página 4 que diz: cremos na soberania de Deus, Ele é soberano na criação, Ele é soberano na revelação, Ele resolveu se revelar na redenção. Já falamos aqui sobre a redenção, governos e nos três grandes julgamentos, que foi onde o estudo praticamente foi dado. Eu sei que ficou dúvidas, né? A minha esposa, por exemplo, ela ficou com dúvidas. E eu vi outras pessoas também dizendo: não estou entendendo isso aí. Mas a gente vai tentar hoje, num vídeo, tentar explicar somente sobre o julgamento dos crentes no tribunal de Cristo, que acontecerá após o arrebatamento. Você pode se perguntar: por que é que eu, crente, ainda tenho que ser julgado? As obras que eu fizer vão ser julgadas. Aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei, aquilo que eu executei, vai ser julgado. No tribunal de Cristo você já está salvo. Fica pianinho aí, tá bom? Você já está salvo, mas vai ter recompensa, vai ter galardão. Então aqui eu já começo dizendo que no céu não existe igualdade. Todos serão salvos, mas os galardões vão determinar posições no céu. A Bíblia não vai falar muito que tipo de posições é essa. Mas acredito que administrativas, de governos, na terra inteira, Deus talvez, olha só, é meu pensamento, Deus talvez coloque pessoas de acordo com o que fizeram nesse corpo aqui. Os galardões deles vai dar a eles o direito de administrarem regiões, uma cidade, um país, etc e tal. Tá bom? Porque acredito que no novo céu e nova terra não teremos eleições, né? Não teremos eleições. Então, olha só. Esse é meu pensamento, ok? Já estou falando demais, porque tem coisa que a gente não pode dizer nos vídeos, a gente guarda para... A gente faz a teologia, né? Estuda a teologia, vai nos pormenores, a gente sabe que é aquilo ali, mas a gente segura. Por quê? Porque a gente não tem muita base. E as pessoas, às vezes, que estão ouvindo, não estão preparadas para ouvir. Então, apesar de salvo, você passará por esse tribunal. Esse tribunal de Cristo. E é nele, a gente vai falar apenas desse primeiro julgamento. Tem mais 2 julgamentos que será em outros vídeos, porque senão não dá. Tá certo? Que é dos crentes no tribunal de Cristo. Bom, o que é que a gente pode falar sobre isso? É que esse tribunal de Cristo que a Bíblia fala, né? Ou de Deus, lá em Romanos 14, 10, Paulo fala que é de Deus, né? É chamado de bema. Bema é uma palavra grega. Que quando alguém falava bema, lá no grego koiné, na época, estava se referindo ao quê? A um tribunal. Todo mundo sabia que era um bema, era um tribunal. E um tribunal dava sentido para muitas coisas. Por exemplo, para discurso, Jesus foi levado ao tribunal de Pilatos, ao bema de Pilatos. Paulo foi levado diante de 3 bemas, de 3 tribunais. Então, como Paulo sabia, né, que essa palavra era conhecida dos seus leitores, a quem ele escreveu as cartas, ele sabia muito bem o que era aquilo ali, né, por causa dos jogos romanos. Os jogos romanos tinha vários jogos e ali tinha um bema, ou seja, uma plataforma onde ficavam os juízes que julgavam as provas dos jogos que estavam acontecendo lá embaixo. Ficava num lugar elevado. Aquilo ali era um bema. Então o que acontece? Eles ficavam ali para julgar. E depois dos jogos, das competições, né, eles fazerem as premiações, ou seja, entregar os galardões. Então Paulo, baseado nisso, fala do bema de Cristo, do tribunal de Cristo, que acontecerá no céu.
salvos já, mas para receber os galardões. Então, olha só, ali, né, naquele bema terreno, o que acontecia? Recebiam-se os lauréis, as coroas trançadas de louro, aquele louro que se coloca na feijoada, no feijão, para evitar gases. Pronto, se colocava, as coroas eram trançadas com ramos de louros e se colocava na cabeça do vencedor. Por isso que a gente conhece aquele ditado, né? Os louros da vitória. Receba os louros da vitória. O louro era baseado naqueles ramos da planta louro, que era trançado e colocado na cabeça dos vencedores. Né? Que, na verdade, aquela coroa ali chamava-se Estéfanos. Estéfanos, ok? Então, o bema também era um lugar de discursar. De discursar. Então, embora, né, o crente reconciliado, justificado, a gente já falou disso aqui, os salvos, né, ainda terão de prestar contas e submeter a sua obra, o que praticou aqui como salvo, ao julgamento do céu. Ok? A gente vai ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11. 1 Coríntios 3 e 11 vai dizer assim, olha. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado, porque Deus já colocou que é Cristo. A base é Cristo. Alguns usam ouro, prata ou pedras preciosas para construir em cima desse alicerce que é Cristo. A base é Cristo e alguns vão usar pedras preciosas, ouro e prata para construir um edifício. E ainda vem outros salvos, que vão usar capim, madeira ou palha. O dia de Cristo, qual é o dia de Cristo? O dia do julgamento, o dia que vamos comparecer diante do bema de Cristo, do tribunal de Cristo, lá no céu como salvos. Lá, nesse dia, vai mostrar claramente, tá certo? Claramente, a qualidade da obra que eu fiz como salvo. Como salvo. Pois o fogo do julgamento, a pressão do julgamento, o juízo, o fogo aqui é o juízo do julgamento daquele dia, vai mostrar o trabalho de cada um de nós, pastor, evangelista, presbítero, diácono, não tinha consagração nenhuma, não importa, do menor ao maior, do maior ao menor, se podemos chamar assim. Naquele dia vai ser revelado. Então, o fogo, ou seja, o juízo, fogo aqui é juízo, vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho que cada um fez. Esse trabalho era ouro, prata e pedras preciosas? Ou era madeira, palha e feno? Então, ele vai dizer aqui no 14, se aquilo que alguém construía em cima do alicerce, as obras que você fizer em cima do alicerce que é Cristo, resistir ao fogo, resistir ao juízo do tribunal de Cristo, então o construtor, você, eu, receberemos a recompensa, que é os galardões, é o salário. Receberemos. Mas, presta atenção, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, pelo juízo do tribunal de Cristo, então esse construtor, eu ou você, perderemos o galardão, perderemos a recompensa. Então o galardão se perde, salvação não. Por quê? Porque madeira, palha e feno não resiste ao juízo, não resiste ao fogo. Está descartado. Você tem que construir em cima de ouro, prata e pedras preciosas, ou seja,
o melhor para Deus, o mais significativo para a edificação da igreja. Você pensou em receber aplauso? É madeira, palha e feno. Você fez e transferiu a honra para o Senhor? Você disse, Senhor, que eu diminua e tu cresça? Pedras preciosas, ouro e prata. Eu tenho que correr, eu não posso aprofundar isso aqui, irmãos. Isso aqui já dá outro estudo aqui, então vamos lá. Dá para entender até aqui, eu acredito eu. Mas ele vai dizer, olha, esse vai perder o galardão, versículo 15. Porém, esse construtor, eu e você, seremos salvos como se tivesse passado pelo fogo, pelo juízo, para se salvar. Estaremos salvos. Perderemos os galardões, a recompensa, o salário, mas escaparemos pelo fogo. Ok? Então, eu preciso entender isso aqui. Eu vou comparecer lá. Tem muito versículo aqui para ser lido. Caramba, eu tô meio tonto para poder explicar isso direito. Mas vamos lá. Então, o julgamento do crente, né, segundo Coríntios 5 e 10, vai dizer assim: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, ante, vai ter muitas versões, do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio desse corpo aqui na terra, como crente. Ou bem ou mal, diz o versículo. Então, vamos prestar contas. Todos os crentes serão julgados, não haverá exceção. Eu não vou nem dar aqui as referências, vou ler algumas referências que eu achar necessário. Então, esse julgamento ocorrerá quando Cristo vier buscar a sua igreja. Depois que ele buscar a igreja, estivermos lá nas bodas do Cordeiro. Primeiro haverá o julgamento das obras, receberemos os galardões e em seguida, no céu, haverá o casamento da noiva, que é a igreja, somos nós, com o noivo, que é Cristo, depois desse julgamento. Então, o juiz desse julgamento é Cristo. É Cristo. Então, a Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério, como algo que solene, será uma solenidade. E inclui para esta possibilidade de dano ou de perda. Acabei de ler em 1 Coríntios 3 e 15. Ou ganharemos galardões ou perderemos. E também de ficar envergonhado diante dele na sua vinda. Eu vou ter que ler isso aqui. Vige lá no 1 João 2 e 28. 1 João, me desculpe, irmão, mas é assim mesmo. 1 João 2 e 28 aqui é ao vivo, não tem adição não. 1 João 2 e 28 vai dizer assim. Olha só, faço questão de ler. Primeiro João 2 e 28 vai dizer assim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, presta atenção, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Você não tem jeito, perante o tribunal de Cristo, vamos ficar envergonhados, porque todos nós pecamos por palavras, pensamentos e ações. Papai do céu, quando eu penso nisso, eu tenho vontade de dizer, eu tô lá, só lá, 3 pontinhos. E de queimar-se. Isso inclui a possibilidade de dano ou perda, né, de ficar envergonhado e de queimar-se o nosso trabalho de toda a nossa vida como crente. Joga no fogo, não resistiu ao juízo. Esse julgamento não é para a sua salvação ou condenação. É um julgamento de obras. Então, olha,
tudo será conhecido. A palavra comparecer é o grego panerô. O grego panerô, comparecer, significa tornar conhecido, aberto os livros, publicamente. Deixa eu coçar a cabeça. Deus examinará e revelará abertamente na sua exata realidade. Nossos atos secretos. Deixa eu coçar de novo. Eu não estou tirando onda não, eu estou pensando em mim. Marcos 4, 22, Romanos 2, 16. Vai ser revelado nosso caráter. Nossas palavras. Sabe aquelas palavras frívolas, torpes? Que Paulo aconselha, não fale, não diga. Mas a gente diz. Nossa falta de amor. Nosso trabalho e nosso ministério vai ser tudo escancarado. Os livros vão ser abertos. Eita, pauleira. Para nossa felicidade já estaremos salvos. Pelos méritos de Cristo, é bom que se diga. E em suma, o crente terá que prestar conta da sua fidelidade ou infidelidade a Deus. E das suas práticas e ações, tendo em vista a graça, a oportunidade e o conhecimento que recebeu. Por isso que a Bíblia diz, olha, não sejais muito de vós mestres. Não sejais muito de vós mestres, porque a quem muito se deu, muito será cobrado. Irmãos, isso ferve a minha cabeça. Porque Deus me chamou para isso, para aprender e ensinar. Eu tenho certeza que recebi muito conhecimento. E Deus vai cobrar muito mais de mim, porque eu recebi muito conhecimento. E mesmo assim falho tanto por palavra, pensamentos ou ações. Então as más ações do crente, quando ele se arrepende, são perdoadas no que diz respeito ao castigo eterno. Você foi perdoado no que diz respeito ao castigo eterno, mas são levadas em conta quanto à sua recompensa. Por isso que ele vai dizer lá em Colossenses 3:25, mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer. Eclesiastes 12:14, 1 Coríntios 3:15 que eu acabei de ler, 2 Coríntios 5:10 também. Eu acabei de ler aqui. E cada um receberá por meio do corpo o bem ou o mal do que fez. Então, as boas ações e o amor do crente são lembrados por Deus e por ele recompensados. Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, diz Efésios 6:8. Então, os resultados específicos do julgamento do crente serão vários. Vários. Como obtenção ou perda de alegria, 1 João 2:28, que eu acabei de ler, 2:28, 1 João 2:28, fala sobre isso. Vai falar sobre isso, né? Acabei de ler aqui um versículo, mas eu quero voltar em 1 2:28, ele vai dizer, quando você vai ficar, assim não precisa ficar envergonhado, ou seja, se você ficar envergonhado pelas obras que você fez como salvo através do corpo, foi salvo por causa da eleição, você vai perder sua alegria. Por isso que ele vai dizer aqui, por exemplo, você pode perder sua alegria. Você pode perder a aprovação divina, Mateus 25:21. Mateus 25:21. Eu tenho que ler, Jesus, mas o tempo não deixa. Mateus 25:21. Muito bem. Aquela parábola que Jesus falou, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. E por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Ou seja, a fidelidade ou a infidelidade. As nossas práticas e nossas ações tendo em vista a graça, a oportunidade e o conhecimento que recebeu.
Então, as más ações do crente salvo, quando ele se arrepende, são perdoadas no que diz respeito ao castigo eterno. É bom que isso fique claro, ok? É bom que isso fique claro, tá certo? Para que ninguém possa dizer que foi enganado. Então, as nossas tarefas, a autoridade que recebemos, a nossa posição, né, a gente pode obter ou pode perder as recompensas e honra também. Então, a perspectiva que se espera de um iminente julgamento do crente deve aperfeiçoar neste o temor do Senhor. Vamos procurar pecar menos, né? Por palavra, pensamentos e ações, errar menos. A maldita fofoca, o maldito disse-me disse. Vamos procurar menos porque a gente sabe que vai ter que prestar conta desse troço. E permita chamar de troço, porque é um troço. Essa coisa que a gente tenta se desvencilhar e a gente esquece de crucificar, né? A velha natureza, todos os dias. Então, sabendo disso, eu tenho que aumentar o meu temor do Senhor. Eu tenho que ser mais sóbrio. Tenho que vigiar mais e orar mais para não cair nas tentações. Tentação não é só sexo. Fofocar também é uma tentação para fofocar. A língua fica comichando. Pense numa tentação. Então, sabedor disso, eu tenho que ser levado a uma conduta de piedade, de olhar para o próximo e ser altruísta, de ter empatia, tá certo? E demonstrar misericórdia e bondade a todos, porque eu recebi misericórdia e bondade de Deus. Ninguém podia pagar a minha dívida, ele pagou. Então, porque o outro pisou no meu dedo que estava inflamado, na minha unha cravada, e eu não posso perdoá-lo. Que dívida é essa que nós temos aqui, que não podemos perdoar o próximo, quando o pecado maior, a dívida maior nós temos, e ele nos perdoa, é aquela parábola. Do homem que devia tanto assim, foi perdoado. Perdão, devia uma montanha de dinheiro, foi perdoado. Quando chega fora ali, sai feliz, foi perdoado, encontra alguém que devia a ele tanto assim. E ele coloca o cara na cadeia. E quando chega diante daquele que perdoa a sua enorme dívida, o que é que ele diz para ele? Rapaz, eu perdoei a sua dívida, que era impagável. Foi o que Cristo fez por nós, era impagável. Enorme. E alguém que deve a você tanto assim, você botou na cadeia, para você vai para a cadeia. Você vai... Então, quer dizer, precisamos pensar nessas coisas, porque haveremos de comparecer perante um tribunal. Amém? Então, a gente vai, né, encerrar, porque o vídeo já está ficando muito longo, e eu sei que as pessoas às vezes têm preguiça de ouvir. Paulo vai relembrar aos coríntios que os atletas se esforçam para alcançar uma coroa corruptível, um galardão corruptível, uma recompensa corruptível, que se corrompe aqui na terra. O cara ganhou isso. Paulo está falando de atletas, né? Dando como exemplo o atleta. Depois cai no esquecimento. A coroa que ele recebeu, corruptível. Aí Paulo vai dizer, mas nós não, nós estamos correndo como atletas de Cristo para uma coroa incorruptível. 1 Coríntios 9:15. 9:25, perdão. Então, é importante que aquele que busque conquistar a coroa, o galardão, a recompensa, se esforce para correr segundo as regras do céu, segundo as regras da Bíblia, segundo as regras da palavra de Deus, segundo Timóteo 2:5. Eu tenho que correr, eu tenho que lutar, mas segundo as regras. Eu não posso fazer dos outros escada. Eu não posso achar que sou melhor do que o outro. E aí tem um problema com a gente que recebe muito de Deus como mestre, para ensinar. A gente passa pelo problema de alguém dizer, eu já ouvi isso, só quer saber mais do que os outros. Não, eu não quero saber mais do que ninguém. Mas Deus me deu conhecimento. Até porque eu busco, eu estudo muito. E Deus deu. Então, às vezes, a gente fica como antipático, como chato.
como chato, mas não é, irmãos, é a chamada de Deus. Da comichão, é a chamada, a gente sabe, a gente aprende, a gente abre o texto e o Espírito Santo tá, porque ele me chamou para isso. Ele deu um para, e a mim me chamou para ser mestre. Mas se você não tem humildade de dizer, eu vou fazer o quê? Eu não sou pastor? Eu devia ter vergonha também de dizer que sou pastor. Devia ter vergonha de dizer que sou evangelista, que sou presbítero, porque do mesmo jeito que ele deu um para pastor e mestre, deu também o mestre. Então, alguém já botou o dedo na minha cabeça, você só quer saber mais do que eu não quero saber, eu apenas estou corrigindo aquilo que está errado, porque eu tenho conhecimento. Eu queria que você me entendesse isso. Então, algumas vezes, né, a coroa do crente é dada neste mundo mesmo. Recebe aqui mesmo seu galardão. Quando Paulo, por exemplo, pensava em seus convertidos, as almas que ele ganhou, que ele conseguiu converter, né, ele chamava, vocês são a minha coroa. São a minha coroa, ou seja, já estou recebendo aqui. Mas usualmente, porém, só será recebida na vida vindoura, lá no céu, diante do tribunal de Cristo. Então a coroa de justiça, diz Paulo, está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, segundo Timóteo 4:8. Então, há referências também, irmãos, que aí já é outro estudo, a gente não vai entrar aqui, eu posso um dia trazer, aqui ou na igreja, sei lá. Então, igualmente, há referência para a coroa da vida. Dizem alguns teólogos que é um galardão diferenciado. A inacessível coroa da glória diz que já é outro galardão. No fundo, pelos meus estudos, a gente terá umas 5 coroas diferentes. Talvez não receba mais de uma, não sei. Então as coroas podem ser perdidas, pois os crentes são exortados a segurarem. Guarda bem o que tem, ou seja, o teu galardão, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o teu galardão. Guarde o que você fez direitinho. Não vá perder, não vá enfiar os pés pelas mãos, como se diz, né? Guarde, para que ninguém tire a sua coroa. Está lá em Apocalipse 3:11, e alguém aqui confunde e diz, acha que coroa aqui é salvação, e não é. Salvação não se perde, ela é eterna. À medida do dia que você foi declarado justo, salvo, você vai perder os galardões se você estiver construindo com madeira, palha ou feno. Amém? Vamos ficar por aqui, o vídeo hoje foi meio longo, mas assista com carinho. Amanhã a gente vai falar sobre o outro tribunal, que é das nações, que aí já não será no céu, será na terra. É a parousia, né? A palavra grega, que é as nações. É aí a igreja já volta galardoada, né, com os galardões, já aconteceu o casamento dela com Cristo, e ela volta para julgar as nações com o Senhor. Amém? Deus e Cristo te abençoe e continue batendo na tecla. Tem dúvida? Coloca no grupo. Tem dúvida? Fala com os pastores da igreja. Nós somos em 4 ali, ainda tem outras pessoas também que podem, e tem também esclarecimento, ajudar você. Amém? Fica com Deus.